Nos piscianos em geral, a presença de Netuno, senhor dos mares, é inegável. Como disse o psicanalista Carl Jung, Peixes é o símbolo do inconsciente, as profundidades insuspeitas que se ocultam sobre o brilho da superfície. Na mitologia, o mais conhecido mito ligado a este signo zodiacal é o de Eros e Afrodite. Perseguidos pelo deus Tifon, os dois se jogaram na água e quase se afogaram. Penalizado, Netuno enviou 2 golfinhos para salvá-los. Para festejar os 2 animais, Júpiter fez com que ascendessem aos céus e se transformassem na constelação de Peixes. A interpretação desse mito é a seguinte: Afrodite, ao jogar-se na água da qual nasceu, retornou à sua pureza divina e original, sublimando as suas experiências sexuais. Eros, o amor, resgatou essas experiências, acompanhando Afrodite através dos meandros do inconsciente, cujo símbolo é o mar. Após ter aceito a sexualidade purificada pela imersão sublime, Afrodite abriu-se à espiritualidade e se transformou na deusa do amor. A personalidade do signo de Peixes. O nativo de Peixes é essencialmente uma pessoa emotiva, aspecto que o torna o indivíduo mais maleável do zodíaco, com todas as características positivas e negativas que esta particularidade possa conter. Positivas são, por exemplo, a flexibilidade e a capacidade de compreensão, que fazem do pisciano uma pessoa atenta, afetuosa e capaz de encontrar solução para os mais variados tipos de problema. Negativas são a passividade e a incerteza, que muitas vezes fazem o nativo parecer uma pessoa falsa ou pouco sincera. No entanto, na base do seu comportamento está o desejo instintivo de entrosar-se, de aderir à realidade do mundo como ela é, mas que, ao levar em conta a sua complexidade, fica indeciso e hesita em tomar algum partido. Como seu elemento a água, o pisciano foge de qualquer coisa ou situação que tende a dar-lhe uma forma. Voltando ao aspecto negativo do pisciano, é possível dizer que a sua personalidade é muito complexa, que prefere atacar pelas costas a assumir um enfrentamento direto, mas que, ao mesmo tempo, é um tipo de personalidade que procura se defender utilizando as forças ou os recursos que não são visíveis à primeira vista. Isto é, que estão presentes em todas as situações, mas poucas pessoas os enxergam. Em relação a este comportamento ambivalente do pisciano, deve-se lembrar que Peixes é um signo duplo e que, embora não costume se espelhar em si mesmo, como Gêmeos, ele se divide em 2 naturezas muito diferentes. De um lado, podemos ver uma pessoa que tende a participar de todas as sensações e emoções que acontecem em sua vida, que se abre a experiências afetivas dele mesmo e dos outros. Mas, paralelamente, também é uma pessoa que se fecha em seu mundo idealizado, onde a única coisa importante são as fantásticas histórias que ele próprio conta a si mesmo. Entretanto, se esta duplicidade é evidente para todas as pessoas que convivem com o pisciano, ele a desconhece totalmente, pois a vive como unidade, alternando momentos de participação com momentos do mais absoluto distanciamento. Mas nada é tão cruel para o nativo de Peixes como a realidade cotidiana. Em muitos casos, o pisciano não consegue viver sua afetividade porque não aceita os sentimentos humanos como eles são, com suas limitações e suas intermitências, e se esforça em procurar uma perfeição que só existe em seus sonhos. A este tipo de pisciano pertencem aqueles nativos que veem e interpretam suas infidelidades não como aventuras sexuais, mas como a impostergável procura de uma alma gêmea, sempre procurada, mas nunca encontrada. Assim, estes piscianos se tornam pessoas tão insatisfeitas sexualmente que podem passar a vida toda atrás desse ideal
embora nunca o encontrem. E se o encontram, facilmente o destroem. Do ponto de vista psíquico, quando o pisciano se sente pressionado pela realidade, recorre a um comportamento de fuga, ou apela para o ocultismo, ou manifesta alguma fobia. No primeiro caso, ele vai concentrar todas as suas energias para desenvolver poderes extrasensoriais, ou para se iniciar em conhecimentos esotéricos. No segundo, ele recorrerá a um sintoma físico qualquer, como, por exemplo, a aversão a lugares fechados, claustrofobia, evitando assim uma crise de ansiedade. Porém, se o nativo de Peixes conseguir encontrar uma forma de equilíbrio, teremos uma pessoa que, mais do que qualquer outra, saberá se tornar querida pelos outros, não porque seja particularmente generosa ou manifeste um grande senso de justiça, mas porque sabe viver a realidade dos outros, como se fosse a dele mesmo. Desta maneira, o pisciano se mostra muito disponível e aberto para as mais variadas experiências vitais, tornando-se um indivíduo de grande riqueza interior, capaz de encontrar a medida certa que conduz à solução dos problemas. Não é por acaso que tantos artistas pertencem ao signo de Peixes, principalmente no campo da música e das artes plásticas, pois são manifestações que prescindem da palavra e conseguem comunicar até por meio do silêncio. E este silêncio faz parte da personalidade do pisciano, pois é preciso não esquecer que estes nativos têm no mistério a base do seu fascínio e sua grande arma de sedução. De fato, outra característica dos piscianos é se manterem um pouco reticentes, criando um clima de expectativa ao seu redor, que reforça perfeitamente a intenção de ficarem um pouco distantes de tudo e de todos. Na verdade, há um lado da personalidade dos nativos de Peixes que jamais é revelado. Não porque pertença a um tipo de temperamento fechado, mas porque ele sempre necessita de uma margem de manobra. Porém, este lado secreto pode se tornar algo muito pesado para o nativo, transformando-se numa dura prisão para a parte mais íntima do seu ser, que paga assim o preço de seu equilíbrio. E é desta prisão que o pisciano mais introvertido observa o mundo, tentando encontrar o caminho que o leve à solução dos problemas que atingem aos demais ou a ele próprio. Mas como está aprisionado, encontrar esse caminho requer tempo, impedindo que ele possa tomar decisões rápidas e concretas. É por isso que o pisciano só alcança a maturidade pouco a pouco, observando e experimentando as coisas e as situações ao longo do tempo, até o dia em que se sente capaz de tomar uma decisão, mas uma decisão que certamente será irrevogável. No campo sentimental, o pisciano também tem esse mesmo comportamento. Demora muito para dar o primeiro passo, mas depois que avança, nada o faz voltar atrás. E isto pode acontecer repentinamente, pegando de surpresa os outros que muitas vezes não conseguem entender o seu comportamento. No entanto, o nativo de Peixes sabe muito bem que seu comportamento é o resultado de uma longa elaboração que não foi comunicada a ninguém. Indeciso e ambíguo, o pisciano só consegue dar o melhor de si quando chega a uma síntese dos componentes que formam a sua personalidade. Síntese na qual possa desenvolver harmonicamente suas duas naturezas fundamentais, aquela ligada ao mundo do instinto primordial, ao líquido que origina o segredo da vida, e aquela ligada ao mundo da morte, que prolonga e renova o movimento eterno da vida.